Tá aí, ó, o choro emocionado de Lula. Você se comove, Josias? Ah, é comovente, né? O Lula, de fato, tem uma história muito bonita, né, Fabiola? Um sujeito que saiu, como ele saiu, de uma região pobre do Nordeste, chega a São Paulo e vira o que ele virou, chega à presidência da República, é, de fato, uma bela trajetória. E ele tem um aspecto que essa coisa de não posso esquecer a minha origem e tal, isso é o que dá a ele essa aura, a popularidade que fez com que ele agora voltasse à presidência da República depois de tudo o que aconteceu com ele, né? Então ele teve é, o, o auxílio indireto do Bolsonaro, porque o Bolsonaro foi um presidente muito ruinoso, então isso facilitou o trabalho do Lula. Foi uma campanha muito dura e o Lula prevaleceu com uma diferença de votos pequena, 2 milhões e 100 mil votos, mas ele venceu a eleição. Então, e estava falando ali para a sua plateia, a plateia petista, uma plateia que justifica a emoção. Agora, é preciso muito mais do que emoção para que esse terceiro mandato do Lula se converta naquilo que o Lula deseja. Que ele disse: farei agora o melhor governo da minha vida, melhor do que o que fiz nos dois mandatos anteriores. Para que isso ocorra, é preciso muito mais do que emotividade, muito mais do que esse discurso voltado ali para a sua claque petista. Então, fica muito claro que o Lula, ou o novo Lula desse terceiro mandato, é o mesmo Lula, é o Lula de sempre. Agora, é preciso verificar se esse Lula de sempre terá habilidade para fazer o que ele disse que faria no segundo turno da campanha, quando estava ali aquela dúvida: vai ganhar, não vai ganhar, o Bolsonaro vai conseguir virar. Ele atraiu Simone Tebet, ele atraiu moções de apoio de economistas tucanos, de empresários, gente que normalmente, em condições normais, não votaria nele, mas que optou pelo Lula porque o outro lado era um desastre. O Bolsonaro, a reeleição do Bolsonaro significaria um desastre para o Brasil. Por isso o Lula foi reeleito. Então ele precisa se conscientizar disso, das circunstâncias que o levaram à presidência, e ele precisa se lembrar de vez em quando que ele tem um compromisso, ele assumiu um compromisso de fazer um governo maior do que o PT, que fosse além do PT. Foi o que ele disse, as palavras do Lula. E muita gente votou nele com essa expectativa, no pressuposto de que ele faria um governo que fosse além do PT. Para que o governo tenha esta aparência, um governo que vá além do PT, acho que o Lula precisa baixar um pouco a bola, precisa colocar a bola no chão e precisa retomar aquele discurso do segundo turno. Ele se descolou daquele discurso do segundo turno. E acho que esse descolamento não faz bem ao governo dele. Por quê? Porque o PT é ruim, porque o Lula está em dissintonia com o seu eleitorado? Não. É porque as condições políticas, a maioria que se formou no Congresso Nacional, ele precisa trazer o governo para o centro para conseguir aprovar as coisas. Então, acho que o discurso dele precisa se ajustar, Fabiola. Ele precisa decidir se ele vai governar como ele deseja, como ele acha que tem que ser, ou se ele vai governar contemporizando, compondo com essas forças que o ajudaram a chegar à presidência.